Aluno da mediação tecnológica, olha eu de novo aqui, professor Beto aqui com vocês, porque nós estamos num assunto muito interessante, que é um assunto que trabalha o pré-guerra mundial. Entre o período de guerra, o que está acontecendo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial? Como é que está a Europa? Como é que está se caracterizando a Europa? Itália, Alemanha, União Soviética, como elas estão se arranjando? E quais os movimentos que estão surgindo na Europa neste momento? Então é por isso que eu quero trazer vocês para o entendimento. Nós estamos falando sobre totalitarismo. E nós falamos sobre totalitarismo tanto da esquerda quanto da direita. O totalitarismo lá da extrema esquerda, que nós vamos ser lá na União Soviética. O Stalin, ele implanta, depois da morte de Hitler, que nós já vimos isso em aulas passadas, ele implanta o sistema totalitário, um controle total dentro da ditadura stalinista. E nós estamos vendo também, na aula passada, nós vimos isso aparecendo na Itália. A Itália de Mussolini. Mussolini, ele lança a Carta del Lavoro, ele lança uma mudança das leis trabalhistas e lança esse sistema totalitário na Itália. E agora, nessa aula, nós iremos ver como é que esse sistema totalitário aparece na Alemanha. Emblemático, com a figura de Adolf Hitler. Adolf Hitler implanta esse totalitarismo. E por que nós trazemos esse movimento nazista que está na Europa? Por que nós precisamos entender ele? Não é por causa do passado, que o passado já passou, mas por causa do presente, porque hoje nós temos dentro do Brasil e dentro do mundo, nós temos movimentos totalitários, movimentos nazistas e fascistas ainda consolidados, ainda aparecendo. Nós temos aí movimentos fascistas hoje chamando políticos brasileiros para ir palestrar aí fora, dentro desse movimento fascista, porque eles ainda estão vivos. Aqui dentro do Brasil, nós vimos algumas reportagens de alguns meios de comunicação falando sobre esse aumento do movimento nazifascista dentro do Brasil. Piscinas que são achadas com o símbolo da suástica. E principalmente na região do sul do país, ali no estado de Santa Catarina, esses movimentos eles aparecem com muita força. Seria pela colonização alemã e italiana que tiveram? Não se sabe. É algo que ainda precisa ser estudado. O que leva a esses movimentos fascistas estarem aparecendo aqui dentro do Brasil e estarem se consolidando. E eles estão se armando, formando verdadeiras milícias. Então, na tela para vocês, aí eu, professor Beto, estarei com vocês aí nessa aula 13, que é a aula 2, falando sobre o nazismo na Alemanha, a ascensão de Hitler, a doutrina nazista e o governo de Hitler. Nessa aula 2 sobre totalitarismo na Europa. Olha aí, a gente já começa com esse olhar. Esse homem vai levar o mundo à guerra. Vai levar o mundo onde milhares de pessoas vão ser mortas em conflito da guerra e 6 milhões de judeus vão ser mortos no campo de concentração. Como se tivesse pego assim, o estado de Rondônia e matado ele 3 vezes, toda a população do estado de Rondônia. 6 milhões de judeus vão morrer no campo de concentração pelas mãos e pelo mando de Adolf Hitler. Nasce em Braunau, na Áustria, e residiu em Viena de 1909 a 1913, onde procurou ingressar na Academia de Belas Artes. O cara era um artista frustrado, não consegue ir para as Belas Artes. Não conseguiu atingir seu objetivo. Mudou-se para Munique em 1914. O que estava acontecendo em 1914 na Europa? Em 1914 e 1918? A Primeira Guerra Mundial. E aí ele vai alistar-se como voluntário no exército alemão. Durante esse período do exército alemão ele vai ser ferido.
na Primeira Guerra Mundial. Por isso que ele, devido a esse ferimento, a Alemanha vai condecorar ele com a medalha Cruz de Ferro. Ele se torna um herói de guerra, ex-militar, herói de guerra alemão. O cara, ele vem dentro dessa ascensão. Ele participou de uma guerra. Vai se aposentar cedo devido a ter se ferido. No final da guerra, Hitler retornou a Munique e passou a trabalhar em um departamento de imprensa e propaganda da Força Armada Alemã. Em junho de 21, olha aqui, nós ainda estávamos em 1921. Três anos só depois da guerra. Hitler retornou chefe absoluto desse partido, também conhecido como Partido Nazi. É aí, gente. Eu quero que vocês entendam que Hitler, ele não entra no poder de uma forma de golpe, assim, eu vou dar um golpe, vou tomar um poder. Ele foi entrando no poder aos poucos. Ele cria o Nazi, que era um partido nazista. Os nazis vão se organizar, eles vão estar organizados para a tomada do poder. Era um partido nanico na Alemanha. Porque a Alemanha, eu quero que vocês entendam que a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela cria a República de Weimar. Ela se torna república, ela deixa de ser um império, a figura do rei, ela se torna uma república. E o Hitler, ele entra dentro desse processo republicano com o objetivo de tomar o poder para si. Só que eles tentam dar o golpe da cervejaria. Eles vão ser presos. Hitler vai ser preso. E durante a sua prisão, olhem na tela para vocês, ele escreve esse livro, Mein Kampf. Mein Kampf. Ou seja, minha luta. A capa do livro de Mein Kampf, de Adolf Hitler, livro que teoriza sobre o fundamento da crença nazista. É aqui nesse livro que ele vai trazer toda a teoria do nazista. Uma característica importante do regime totalitário é a concentração de poder nas mãos de uma liderança, que seja uma liderança carismática. Aqui embaixo nós temos de um filme, um grande ditador aí, a imagem de Charlie Chaplin, no crítico e sátiro filme O Grande Ditador de 1940. Aqui ele pegava o mundo fazendo a sátira, a Hitler pegava o mundo como se esse grande ditador, ele quisesse dominar o mundo. Era isso que Hitler queria. O objetivo de Hitler seria fazer o Terceiro Reich. O que vai ser o Terceiro Reich? Eu já falei sobre Reich para vocês em aulas passadas. O primeiro Reich vai ser quando nós tivemos a invasão dos povos germânicos. Que os povos germânicos vão tomar a Europa e essa população germânica, que era conhecida como população ariana também, Hitler dizia que lá naquele momento eles fizeram o primeiro Reich, que foi o primeiro Império Germânico. Depois, no século XIX ali, com a Guerra Franco-Prussiana, nós vamos ter o segundo Reich acontecendo após a Guerra Franco-Prussiana. Otto von Bismarck vai tomar o poder e formar o segundo Reich, que vai até a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial acaba-se o segundo Reich, porque o Império Alemão foi destruído. E o que Hitler queria? Hitler queria agora formar o Terceiro
Reich, olha aí de onde veio essa concepção de terceiro Reich. Ele queria formar o terceiro império alemão. Ele dizia que a Europa ela precisava ser governada por uma raça ariana pura. Ele escreve isso no livro dele, Minha Luta. O que era? E ele vai eleger também no livro dele um grande inimigo para a nação alemã. Quem é esse grande inimigo da nação alemã que ele vai eleger? O povo judeu, gente. O povo judeu vai ser colocado como grande inimigo, como grande culpado do fim da guerra, como grande culpado que a crise que a Europa está passando, que a Alemanha está passando, vai ser descarregada toda nesse povo judeu. E com isso ele consegue apoio da população para perseguir esse povo judeu. Olha aí como é que se dá esse processo dessa perseguição desse povo judeu. Então nós temos aí uma nova característica da formação desse terceiro Reich. Na tela aí para vocês, olha aí, ó. Após a Primeira Guerra Mundial, humilhado pela derrota e pelas duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes, que nós já estudamos em aula passada, o que foi o Tratado de Versalhes, o que representou, que a Alemanha foi considerada a grande culpada pela Guerra Mundial, pela Primeira Guerra Mundial. E ela então teve aí algumas questões que a Alemanha não podia produzir arma, não podia formar exército, ficou devendo uma fortuna para os países vencedores. A grande parte da sociedade alemã enfrentou os anos de 1920 com as imensas dificuldades econômicas e sociais. Pessoal, aí mulheres fazendo o símbolo de Heil Hitler para a bandeira suástica. Foi uma verdadeira lavagem cerebral que ele teve na população. Ele fez a população acreditar que com essa filosofia nazista você estaria defendendo a sua nação. Iria defender sua nação. Tinha o grande lema de Hitler, que ele vinha: Deus, pátria e família. Ele traz isso como lema. Lema do nazismo, criado lá na Alemanha. Então, ele tentava fazer isso dentro do sistema nacionalista, para as pessoas acreditarem que elas estariam ali na defesa de uma nação. Na realidade, as pessoas estavam na defesa de um projeto político. Um projeto preconceituoso, um projeto antissemita, porque ele começou a combater os judeus. Os judeus, a princípio, eles foram tirados para os guetos. Os guetos é como se fossem bairros afastados. Eles foram segregados, eles foram separados da sociedade alemã. E depois esses judeus eles são pegos dos guetos e são levados para o campo de concentração. Lá eles vão passar por trabalho forçados. Doentes eram executados. Começou assim. E depois, quando vai chegando no final da guerra, ele começou um processo de execução em massa desse povo judeu. Muitas pessoas que estavam na cidade nem sabiam o que estava acontecendo no campo de concentração. É por isso que também nós não podemos culpar a sociedade alemã como um todo pela Segunda Guerra Mundial. Porque não era a sociedade que era a grande culpada. Muitos membros da sociedade aceitavam essa questão por não conhecer o que estava por trás de tudo isso. E o nazismo crescendo na Europa, se estruturando na Europa. E a população achando que aquilo dali, eles apoiando no nazismo, eles estariam apoiando a liberdade de seu país, a economia de seu país. E eles estavam apoiando um projeto que era contra os negros, contra os judeus, contra os homossexuais, contra os ciganos, contra os estrangeiros que não fosse considerado de raça pura ariana. Começou um processo de matança dentro da Europa na Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês. Era o período político da história alemã conhecida como República de Weimar,
Lembra aí? Depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí a formação da República de Weimar. Weimar é a cidade alemã onde foi redigida a Constituição de 1919, que deu origem ao regime republicano. Acabou-se o imperialismo alemão e começou um regime republicano. A população já estava ali, os Estados Unidos estavam apoiando, até então a população estava tendo uma assistência muito grande. Só que depois da quebra da Bolsa de Nova York, as coisas vão passar por uma dificuldade muito grande. Os Estados Unidos já não tinham dinheiro para dar de apoio à reconstrução da Europa. Um período de enormes dificuldades em decorrência do pagamento das indenizações aos países vencedores. Da desmobilização de milhões de soldados. Soldados voltaram humilhados da guerra. Do elevado número de desempregados e de uma das mais altas taxas de inflação já conhecida. Então, tudo isso era palco para esse sistema totalitário surgir na Alemanha. Aí nós temos, animado com o exemplo da Revolução Russa, diversos setores de operário protestaram contra situações sociais e exploração capitalista em greves organizadas pelo Partido Comunista da Alemanha e pelo Social Democrático da Alemanha. Então eram dois partidos, o Partido Comunista da Alemanha e o Partido Social Democrata da Alemanha. Todos eles brigando aí para derrubada do sistema neoliberal capitalista que estava dentro da Alemanha. Temendo a expansão do socialismo, que o socialismo começa a aparecer, e ele já tinha aparecido na União Soviética, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos ali o Stalin e nós tínhamos aí Trotsky, quando nós estudamos lá a Revolução Russa? O Trotsky ele queria que o socialismo se espalhasse ali por dentro da Europa, conquistasse outros países da Europa. O Stalin dizia, não, nós vamos estruturar o socialismo aqui dentro e depois nós vamos espalhar ele para a Europa. E Stalin tinha consolidado o socialismo. Agora o socialismo, nas internacionais, eles começaram essa ideia a se espalhar pela Europa. Rosa de Luxemburgo estava lá dentro da Alemanha, pregando o socialismo. Nós vamos ter o movimento socialista também crescendo, porque esses dois movimentos eles são contra o liberalismo norte-americano, que já tinha se mostrado falho com a queda da Bolsa de Nova York, com a falência. De um dia para a noite, os Estados Unidos, que era o grande sonho de consumo, o povo começou a ir para a fila da sopa, passando fome. Então eles têm, olha, voltando aí na tela para vocês, eles têm essa concepção na Europa. O socialismo está em expansão na Europa. Só que a elite alemã, ela está com muito medo desse socialismo, porque ela estava com medo dos operários tomarem o poder para si. E aí a própria elite alemã ela vai começar a financiar o partido nazista. Autoritário e antidemocrático, liderado por Adolf Hitler. Os partidários do nazismo eram também chamados de nazis. Os nazis estão aqui, ó, a foto de Hitler aí, com seu grande líder da propaganda dentro desse movimento nazista. E é assim que se dá esse movimento nazista na Europa. Vai ter apoio da população. Vai ter apoio da população, que eu digo, dos grandes capitalistas, a elite política e econômica vão começar a apoiar o nazismo. É por isso que o nazismo vai crescer na Europa. Olha aí. Como é que se dá a ascensão de Hitler? A sombria ascensão de Hitler. Daqui é um documentário que está no YouTube. Vocês podem até ter acesso aqui, ó. Tem o link aqui para vocês terem acesso a esse documentário. Vocês precisam ver esse documentário que fala sobre os asseclas de Hitler. É muito interessante, tá? Muito legal vocês assistirem. Está lá no YouTube. Como cada um vai crescer.
como tem a briga dentro. E tudo começa numa cervejaria onde ele se reúne, tentando dar o golpe. Em novembro de 1923, os nazistas promoveram, sem sucesso, um golpe militar, chamado Putsch, para derrubar o governo alemão. Então, eles tentam fazer aí um golpe para derrubar o governo alemão. Derrubar o governo alemão que estava dentro daquela, dos três poderes. Lá, nós tínhamos o primeiro-ministro, nós tínhamos o presidente, nós tínhamos o executivo, o legislativo funcionando. Então, eles tentaram derrubar o governo alemão. Só que o Putsch ocorreu em Munique e contou com a participação do general alemão Ludendorff. Hitler foi detido e condenado a 5 anos de prisão, mas conseguiu ser anistiado em menos de 1 ano. Devido a esse golpe, Hitler vai ser preso. É durante esse período que o Hitler está preso, pela tentativa do golpe, que ele vai escrever o Mein Kampf, Minha Luta, o livro dele lá, que ele escreve lá dentro da prisão. Em 1925, von Hindenburg elegeu-se chefe de Estado na Alemanha. Von Hindenburg. Herança da Primeira Guerra Mundial, perdas territoriais, dívidas de guerra, indústria abalada, alto índice de desemprego. Os nazistas aproveitaram-se dessa situação para fazer duras críticas à ineficiência do governo, o que lhe rendeu a maior bancada do parlamento. Eles tiveram 38% dos deputados nas eleições de 1932. O que eu quero dizer para vocês? Os nazistas, eles pegaram a crise que a Alemanha estava vivendo e utilizaram essa crise ao seu favor. Porque fazer crítica aos governos vai ser muito fácil. Então eles começaram a fazer duras críticas e eles vão fazer maioria no Congresso. Vão eleger maioria no Congresso. É isso que eles tentaram. Olha, nós não conseguimos dar o golpe desse jeito, vamos fazer maioria no Congresso. Fazendo maioria no Congresso, como tinha figura de primeiro-ministro, aí é quando o Hitler começa a tramar por trás. Hitler se torna um grande líder junto ao governo e eles vão inventar, forjar um ataque ao Congresso dizendo que foram os comunistas. É aí que von Hindenburg vai dar todo o poder para que o Hitler agisse. E é neste momento, com todo esse poder, que inicia o Terceiro Reich. Na tela, a tumultuada situação política e social do final desse ano favoreceu a ascensão de Hitler ao poder. Com a aprovação do presidente Hindenburg, que havia sido reeleito, ele foi nomeado chanceler. É neste momento que Hitler é nomeado chanceler. É neste momento que ele se torna chanceler como se fosse o primeiro-ministro, gente. Aí, em 30 de janeiro de 1933, ele é nomeado chanceler da Alemanha. Foi aí que Hitler, democraticamente, eu quero dizer para vocês, que não houve golpe para a tomada de Hitler, ele entrou de forma democrática, eleito pelo povo. Então era o início do período da história alemã que ficou conhecido como Terceiro Reich, denominação adotada pelo próprio Hitler. Terceiro Reich. E qual a doutrina que pregava esse Terceiro Reich? O que tinha de doutrina pregada nesse Terceiro Reich? Olha a simbologia, gente. Simbologia da suástica, da águia. Tudo isso é uma simbologia. O militarismo que tomou conta do governo de Hitler. Antes de se tornar chanceler, enquanto estava detido, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, que a tradução dele é Minha Luta, que se tornou a obra fundamental do nazismo. Neste livro foram expostas a base da doutrina nazista, um conjunto de ideias autoritárias e
pseudos científicas, que não tinha nada de científica, alguma dessas ideias autoritárias era o seguinte, vamos lá? Superioridade da raça ariana. Teoria que o povo alemão descendia supostamente de uma raça superior, os arianos, e por isso teria direito a dominar as raças consideradas inferiores, como os judeus, os eslavos. Sectarismo, intolerância ao povo judeu, ao eslavo. Lembra na aula que eu falei sobre o darwinismo social? Estão lembrados disso? Pois é. Uma interpretação errônea sobre o darwinismo social dizia que a raça europeia ela seria uma raça que teria passado por um processo evolutivo. Então, seria uma raça superior. Darwinismo social. E Hitler vai pegar muito isso, dizer que isso estava provado cientificamente dentro do darwinismo social. Ele vai pegar isso para dizer que a raça ariana era uma raça superior. Superior aos negros, superior aos judeus, superior aos eslavos e outros povos de minoria que existiam na Europa. A raça ariana estaria superior a todos esses. Por isso que ele denomina esse momento de Terceiro Reich, Terceiro Império dessa raça ariana. Volta aí na tela para vocês. Antissemitismo. Então, aqui nós já vimos superioridade da raça ariana. Antissemitismo. O que é isso? Era a ideia de que os judeus, ou os semitas, como são chamados, fazem parte de uma raça inferior. E por isso, poderiam corromper e destruir a suposta pureza alemã. Ele proíbe o casamento de alemãos com judeus. Proíbe. Propunha que relações sexuais de casamento entre judeus e alemães deveriam ser proibidos e os judeus aniquilados. O cara já escreve isso, ele já dizia que ele queria isso. E o povo achava que era só a falácia de um livro. Mas ele lança o poder e ele proíbe judeus de casarem com os alemães. Aí ele começa um processo de aniquilação desse povo. Primeiro, eles são mandados para os guetos, que eram bairros separados, e depois para os campos de concentração. Total fortalecimento do Estado, outra coisa que ele escrevia no livro dele. Ideia de que o indivíduo deve submeter-se totalmente à autoridade soberana do Estado. Personificado na figura do Führer, ou seja, do seu chefe supremo. E quem era o chefe supremo? Hitler. Então, autoritarismo do Estado. Total fortalecimento do Estado. Total submissão ao Führer, ao chefe supremo. E também ao expansionismo. O que falava sobre o expansionismo? Tese segundo a qual o povo alemão teria direito a conquistar um espaço vital. O que seria esse espaço vital? Ele deveria expandir militarmente o seu território para, inclusive, reunir as comunidades alemãs que se encontravam em outros países e sustentavam seu crescimento. Ele dizia, olha, nós vamos conquistar o país e quem for alemão estará junto conosco, fará parte desse Terceiro Reich. Por isso que eles saíram conquistando a França, conquistando ali a Polônia e outros países vizinhos, eles saíram rapidamente conquistando dentro desse expansionismo militar, dentro dessa busca desse espaço vital. E na educação? Na educação, Hitler pregou no Mein Kampf. Olha o que ele escreve. O povo alemão, hoje destruído, morrendo,
entregue, sem defesa, aos pontapés do resto do mundo, tem absoluta necessidade da força que a confiança em si próprio proporciona. Todo o sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças do nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores a outros povos. Ele embute isso. Os professores, eles eram vigiados. Os professores, eles começaram a ter que pregar tudo isso que falava superioridade da raça ariana, antissemitismo, fortalecimento do Estado, o expansionismo. Era essa a base da educação, totalmente voltada ao controle alemão, a figura do Führer. E aí ele começa a governar. Aqui o nazismo, nas suas grandes paradas, mostrando que ele era um partido forte. Durante o governo, Hitler manteve rígido controle sobre diversos setores da sociedade alemã. Além da censura política e do controle sobre a educação, buscou impor os padrões e as ideias nazistas, as artes plásticas, a música, a literatura, o cinema e até mesmo as pesquisas científicas. Hitler ele vai dizer, opa, pesquisa científica é sob controle do Estado. Censura a tudo isso. Era uma censura política, um controle total da educação. O padrão em tudo isso era o padrão nazista. O padrão de controle. O sistema educacional organizado pelo governo nazista, embora tivesse semelhança com o sistema fascista italiano, foi mais intensamente marcado pelo militarismo, pelo racismo e pelo antissemitismo. Militarismo, racismo e antissemitista. Hitler lança um programa dentro da educação chamado Juventude Nazista. Jovens eram fardados dentro das escolas para aprender uma determinada disciplina e aprender a amar o seu Führer, o seu grande líder. E as pessoas elas eram imbuídas dentro dessa filosofia e elas entraram dentro de uma defesa incontesta do nazismo. A juventude nazista agredia outros alunos, agredia judeus, e ela foi utilizada como um mecanismo de força racista. Negros passaram a não ter nenhum espaço dentro da sociedade alemã. Judeus passaram a ser vistos como um verdadeiro lixo dentro da sociedade alemã. E eles começaram a ser expulsos, levados para os guetos e depois levados para o campo de concentração. O saldo disso, quando chegou no final da guerra, que ainda não começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas o saldo disto, em 1945, foram 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração e expulsos da Europa. Na tela para vocês. Os professores alemães eram obrigados a aprender e ensinar os princípios nazistas, destacando-se a crença na superioridade da raça ariana. Inscrever-se na Liga Nazista dos Docentes e a prestar juramento e fidelidade ao Führer. Os militares de linha de frente, cruéis, sanguinários e implacáveis. Daqui, algo que também está lá no Discovery. Meus queridos, o que nós estamos vendo aqui? Vem cá comigo.
que nós estamos vendo aqui é como esse totalitarismo ele vai estar tomando conta da Europa. Nós já vimos como ele tomou conta com a morte de Hitler, com a morte de Lenin, como ele tomou conta lá da União Soviética com Stalin. Nós já vimos como ele surge na Itália e se consolida na Itália. E nesta aula, nós estamos vendo ele dentro da Alemanha. Como ele vai se consolidar e como ele vai controlar a forma de pensar, de agir e de viver do povo alemão. E ele viu que pela educação seria o caminho de ele fazer essa transformação. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse sistema nazi-fascista que estão aparecendo no Brasil hoje. Porque eles também estão disfarçados como nacionalistas e tudo. Até com lemas parecidos com o de Hitler, e ele surgindo dentro do Brasil. Na tela para vocês verem, para a gente continuar aí, vendo essa aula aí. A doutrina nazista era difundida por meio de diversas associações educativas, como a Juventude Hitlerista, que eu já falei para vocês, que organizava entre os jovens alemães diversas competições esportivas, reuniões políticas, exercício de preparação para a guerra. Eles tinham tudo isso na Juventude Hitlerista. No plano econômico, Hitler dedicou-se à reabilitação do país, estimulando a agricultura e o crescimento da produção industrial, principalmente na área de armamento, que tinha sido produzida. Olha aí uma invenção dos alemães, tão querida, o Fusca. O Fusca que refrigerado a ar, não precisava de água, não congelava no frio alemão. Fusca sendo produzido lá na Alemanha. Tá? Então, nós temos aqui no plano econômico agricultura, consolidar a agricultura para alimentar o povo, muito forte, mais para a produção interna, o crescimento da produção industrial, que tinha sido estagnado. Na área de armamento, o tratado proibia eles entrarem dentro desse processo armamentista, mas eles vão desobedecer, eles vão começar a se armar. E o plano externo, desrespeitando as proibições do Tratado de Versalhes, lembra aí do Tratado de Versalhes? Que proibiu um monte de coisa, o governo alemão. E eles vão desrespeitar. O governo nazista militarizou rapidamente o país e em 1938 iniciou sua política de expansão pela Europa, com base no espaço vital. A política de expansão alemã desencadearia aqui nós estamos em 1938, desencadearia em 1939 até 1945, um ano depois aqui, o que nós iríamos conhecer como Segunda Guerra Mundial. Então, chegamos aí ao final dessa aventura, desse momento, para entendermos esse totalitarismo na Alemanha. Esse sistema totalitarista, eles estão se difundindo, estão crescendo na Europa. Aí nós vamos entrar na Segunda Guerra Mundial. Aí nós vamos ver o totalitarismo da Rússia brigando contra o totalitarismo da Alemanha. Nós vamos ver a Inglaterra, sistema capitalista, com os Estados Unidos entrando também nesse conflito. Aí nós temos uma guerra com todas as nações. Mas daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção, a revisão e a correção da atividade com vocês. Até lá.